Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, os laudos judiciais eles podem surpreender incapacidades crônicas. Isso é muito importante, é uma informação importantíssima, principalmente, né, que nós colocamos vídeo falando de aumento até da lista de doenças. E isso é algo interessante e muito bom, porque vai conseguir abranger, ajudar também, né, mais pessoas que muitas vezes têm uma doença e por não estarem listadas devido à gravidade, deixam de receber aí atenção especial, benefícios especiais, e a justiça está atenta com isso. Agora, esses laudos periciais, eles são muito importantes. Eles têm o poder de impactar na vida dos segurados que enfrentam condições crônicas de saúde. Frequentemente, esses documentos representam a última esperança para muitos que não conseguiram obter resposta positiva no INSS. No entanto, a análise judicial ela pode surpreender, tanto para o bem quanto para o mal. É preciso, por exemplo, você estar atento às nuances do processo, pois laudos podem reconhecer, confirmar, até contestar diagnósticos, mesmo em condições crônicas ou debilitantes. O primeiro impacto que ocorre no momento da análise do caso pelo perito judicial, que possui independência e critérios próprios para avaliar a condição de saúde do segurado, diferentemente da perícia administrativa do INSS, poder contar com uma abordagem mais detalhada, em busca da justiça, equidade para quem sofre de doenças crônicas. Esse diferencial gera expectativas nos segurados que esperam que o laudo judicial ele traga uma perspectiva mais justa, detalhada das condições. Por outro lado, essa avaliação pode surpreender negativamente. O perito judicial ele trabalha de forma independente, como nós falamos, e pode, por vezes, chegar a uma conclusão diferente daquela esperada pelo segurado. Mesmo que esse apresente, por exemplo, laudos históricos de tratamento que comprovem a cronicidade, né, da doença. Isso ocorre porque o perito ele pode ter uma interpretação diferente dos sintomas e das limitações funcionais relatadas pelo segurado. Muitas vezes os segurados acreditam que por ter um quadro incapacitante para o trabalho, eles recebem, para uma sua surpresa, um laudo que não reconhece a sua incapacidade de maneira definitiva. Além disso, o rigor, né, dos critérios utilizados pelos peritos judiciais pode variar, e os segurados nem sempre estão cientes de que a decisão ela não depende apenas de uma avaliação médica, mas também de outros fatores legais e administrativos que podem influenciar o reconhecimento do benefício. Esses fatores incluem a análise da capacidade residual, ou seja, se o segurado é capaz de exercer outra atividade, mesmo que sejam menos exigentes do que aquelas que ele estava acostumado a realizar. Quer dizer, você a vida inteira trabalhou numa profissão. Essa capacidade residual é uma avaliação para ver se você tem condições de exercer outra atividade. Outro ponto crucial do laudo pericial que considera frequentemente são os aspectos de adaptabilidade do segurado no mercado de trabalho, ou seja, para além da doença, é considerada a possibilidade do segurado se requalificar em uma nova profissão? Essa perspectiva, entretanto, ela pode ser interpretada como uma negação da gravidade da condição crônica, que causa frustração em quem já lida com limitações físicas e emocionais. A pessoa já está com a doença, né, crônica, séria, grave, e ainda ficam discutindo se dá para colocar em outra função. Quer dizer, parece que não estão levando a sério o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Essa imprevisibilidade do laudo também pode ocorrer em função de condições sociais ou regionais, como a disponibilidade de tratamentos específicos na região do segurado. As áreas onde o acesso à saúde é limitado, peritos podem, em certos casos, considerar a falta de recursos e a incapacidade de o segurado buscar tratamentos mais avançados como fator de peso, e o que vai influenciar o julgamento da incapacidade. Se o segurado tem doença crônica, mas que não são consideradas graves pelo INSS, eles podem ver no laudo judicial uma chance de garantir o benefício, principalmente quando o diagnóstico médico é confirmado por exames laboratoriais, históricos de longa data. Contudo, muitos acabam frustrados
Ao perceber que os critérios utilizados no laudo judicial também não garantem necessariamente o acesso ao benefício. É ruim, né? Já teve uma frustração no INSS quando procura a justiça, passa numa perícia judicial e se depara com um problema desse. É uma situação terrível, né? O laudo judicial, além de detalhado, ele é um procedimento que costuma levar mais tempo. O segurado permanece sem o benefício durante o processo. Esse período de espera, desgaste emocional, porque a pessoa depende do auxílio para sobreviver. E quando o laudo não é favorável, o impacto emocional ainda é maior, porque implica na ausência de recursos financeiros vitais para esse segurado. Para muitos, a busca na justiça é essencial para validar as dificuldades, as condições crônicas. O laudo é visto como um documento que pode finalmente trazer reconhecimento ao quadro incapacitante, sendo uma forma de assegurar dignidade. Porém, os peritos devem seguir critérios técnicos e objetivos, que nem sempre contemplam a complexibilidade da situação do segurado. E aí? No INSS é aquilo, né? A perícia é feita atabalhoada, ninguém olha nada, não olha na cara do segurado, não avalia. E lá na judicial, quando é contrário, como é que fica? O perito ele segue critérios técnicos e objetivos. É difícil. Caso a decisão seja desfavorável, a documentação obtida no processo judicial, ela é essencial para novos recursos, que podem, inclusive, envolver novas especialistas, né, e outras interpretações do caso. Isso vai trazer uma nova camada de esperança para quem realmente precisa do benefício. É difícil, viu? Para aqueles que buscam o benefício, é fundamental entender que o laudo pericial ele pode ser uma ferramenta da justiça, mas também uma fonte de incertezas. O processo judicial não é garantido, pessoal. Nós já falamos isso. Tem gente que acha que quem entrou na justiça já vai receber atrasados, vai começar a receber o benefício. Tem gente que fica ligando para advogado toda semana e não sabe nem se vai ser favorável a sentença. Não é assim. Preparar-se adequadamente, né, com orientação jurídica, documentação completa, é a melhor forma de você enfrentar um processo. Com mais segurança, mais confiança. E outra, o processo é demorado. Não adianta querer, por exemplo, antecipar. O juiz ele não vai fazer isso. O processo segue fases, segue etapas. Nenhum juiz. O que o juiz pode fazer é, num caso de vulnerabilidade, risco de subsistência, né, da pessoa não conseguir sobreviver, ele antecipar. Mas ele tem que ter certeza que o direito dessa pessoa ele não foi reconhecido pelo INSS. Aí o juiz pode, por exemplo, pagaram as tutelas antecipadas, liberaram a tutela antecipada, que seria você começar a receber o benefício antes da sentença final. Mas isso não é obrigado o juiz fazer, e não é em todos os casos, tá? Seguindo esse tema, né, é importante reforçar que os desafios adicionais para o segurado no sistema judicial não são brincadeiras, são complexos, subjetivos e frequentemente também exigem uma análise considerando aí os aspectos médicos, social, econômico. Além disso, a diferença de interpretação entre peritos e profissionais de saúde que acompanham o segurado pode gerar decisões inesperadas, como nós falamos. Você tem um médico lá que acompanha o seu caso, aí chega no perito, o perito também é um especialista, o perito judicial. Ele tem uma interpretação totalmente diferente do médico que está acompanhando o seu caso. E vai valer a palavra de quem para o juiz? Do médico que acompanha o caso ou do perito judicial? Muitos casos, o juiz ele chega a pedir, por exemplo, até uma segunda perícia. Quando tem esse confronto, né, entre dois especialistas, ele pede uma terceira opinião, porque a documentação que o segurado apresentou diz uma coisa, o perito que ele convocou diz outra, contrário. E aí, o que o juiz faz? Mas aquele especialista que fez os laudos do segurado, ele acompanha o segurado. Esse perito que fez a perícia judicial, que foi convocado, ele vê o segurado uma vez. E aí, o que o juiz faz? Muitas vezes o juiz faz isso, ele pede uma terceira opinião.
ele pede uma outra perícia judicial. Aí vem um outro perito fazer uma avaliação, se vai confirmar ou não. Tá? O processo, frequentemente, ele é acompanhado de altos níveis de estresse, pessoal, uma vez que o benefício, ele representa uma questão de sobrevivência. A incerteza causada pela possibilidade de um laudo ser desfavorável se torna uma experiência angustiante. Mas vai fazer o quê? A justiça é a última instância que você tem para recorrer de uma decisão, de uma falta de reconhecimento do INSS dos seus direitos. É a última instância. Se caso for, por exemplo, desfavorável, um laudo, existe uma maneira de você entrar com recurso, mas precisa estar com advogado. Se você no final do processo tiver uma sentença que não é favorável, você pode fazer uma apelação em instâncias superiores, mas é necessário um advogado. Então é nesses momentos que também a gente fala, né, do advogado. Tem gente que, eu não quero pagar honorário para advogado. É nesses momentos que você vê a importância, porque você não pode apresentar uma apelação se você não é advogado. Você não vai apresentar um recurso se você não é advogado. Então é importante esse acompanhamento, tá bom? Fica essa dica, fica essa informação importante com relação a laudo judicial. Você não pode colocar na sua cabeça que na justiça está tudo garantido, tá? Não quer dizer que entrou na justiça. A justiça é angustiante, é estressante. Nossa, é algo assim que a gente sabe que já viu casos de deixar as pessoas muito angustiadas, mas tem que aguardar, tá? Tem que aguardar. Se caso acontecer aí como eu acabei de falar, algo que não favoreça, também vai demorar mais ainda, porque você vai precisar entrar com recurso. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez? Eu espero que tenha conseguido tirar dúvidas, dado uma informação importante, tá? Um alerta também. Tudo no INSS, como na justiça, também é complicado, tá, pessoal? Então não crie muitas expectativas, procure se controlar. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para todos os conteúdos que nós colocamos aqui diariamente, relevantes, importantíssimos, e você não pode perder, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.